Lucas, capítulo 16, Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 em diante. Amém? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias luxuosamente e esplendidamente. Havia também um certo pobre mendigo, chamado Lázaro, que ficava cheio de feridas, quase que na porta daquele rico. E ele tinha muita vontade de se alimentar com o que sobrava da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambiam as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Depois morreu também o rico e foi sepultado. E na morada dos mortos, o Hades, ergueu os olhos estando em tormentos o rico e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que dos mortos alguém ressuscite. Marca esse texto, você deve ter uma fita colorida na sua Bíblia. Marca esse texto e vá, por favor, para Mateus 13, 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo lhes disse: Porque a vós, meus discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Amém. O nosso texto básico, naturalmente, é o de Lucas. Nós temos uma parábola, nós não temos uma história com H. A história com H é aquilo que se alicerça em fatos, aquilo que aconteceu, aquilo que é irrefutável, aquilo que tem provas. A parábola não. A parábola é uma história inventada, criada, para fazer entender alguma coisa mais complexa, alguma coisa mais difícil para aquele que está ouvindo. Então a parábola, ela tem uma lição. É diferente da história, que esclarece fatos, narra acontecimentos. Então nós não podemos ouvir uma parábola com os ouvidos de quem quer fatos históricos. Não dá para pegar a parábola que nós lemos e dizer assim: o mundo espiritual está dividido dessa e dessa forma. De um lado se vê o outro porque está escrito. Olha, nós não podemos tomar como fato de que a pessoa que morre e que de alguma forma tem um débito a saldar vai arder em lugar de tormentos. Não é essa a razão da parábola. A parábola se justifica no ensinamento que ela traz. Os discípulos, conforme Mateus nos narrou no seu capítulo 13, a partir do verso 10, chegaram a Jesus. Jesus tinha contado algumas parábolas e eles perguntaram ao Senhor Jesus: por que para essa multidão o Senhor fala com parábolas? E Jesus disse: porque eles não conseguem entender. Para vocês, eu posso falar claramente e lhes revelar mistérios. Vocês já cresceram o suficiente para entender
estruturas mais complexas da existência, mas eles não. Eles ainda são infantis para entender certos assuntos. Então, para que possam absorver certas lições, eu preciso revestir essas lições com uma história que lhes seja agradável, que eles possam entender. Irmãos, e qual é a história que Jesus contou? Jesus contou que havia um homem muito rico, muito rico, e que vivia desfrutando da sua riqueza. Comia o melhor, dormia na cama mais gostosa, tinha a casa maior, tinha criados, tinha todos os confortos que a riqueza podia lhe dar. Tinha uma mesa muito farta, tão farta que às vezes sobrava muita coisa a cada refeição. Não longe dali, e Jesus diz que às portas daquele homem, ou seja, entrando e saindo, a pessoa poderia ver o mendigo, lembrando que não é um fato histórico, mas é apenas para que a gente entenda a proximidade dos dois. Ele era invisível para o rico. O rico não o via, não fazia caso dele. E ele não tinha ninguém por ele, a ponto de que as suas feridas eram lambidas por um cachorro ou por alguns cães que vinham. O que Jesus quer dizer é que não tinha ninguém nem para espantar o cachorro, e ele não tinha força para dizer para o cachorro, sai para lá. Ele estava tão fraco, consumido pelas suas feridas, que quando os cães vinham lamber-lhe as feridas, ele simplesmente gemia, ele não tinha força para enxotar. E ao final da sua fraqueza, ele morre. E ele vai para o que a Bíblia chama de seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O peito de Abraão. Por que o peito de Abraão? Eu vou mostrar para vocês. Pastor Zé, venha cá. Eu gosto do Zé, eu gosto do pastor Zé. E aí tem um tempo que eu não encontro o pastor Zé. Quando eu encontro com o pastor Zé, o que eu faço? Seio, abraço. Então, pode sentar, querido. Quando a Bíblia diz que ele morrendo vai para o seio de Abraão, significa que ele é acolhido, ele é esperado, ele é desejado, ele é amado, ele é bem recepcionado por Abraão. Lembrando que, para o judeu, Abraão, sendo o pai de todos eles, representa a volta ao lar primário, ao encontro com as suas raízes, com a alegria, com a perfeição, com a paz. Ele volta, ele tem um encontro com a pessoa mais importante na história de Israel naqueles dias, Abraão. Ele é bem recebido. Ser recebido por Abraão era a maior honra que um judeu poderia ter, segundo o entendimento deles. E aquele homem que morre em profunda pobreza, em grande sofrimento, que não havia ninguém por ele, a ponto de ninguém enxotar os cachorros, aquele que não era visto por Abraão, esperado por Abraão, aguardado por Abraão. Mas depois de algum tempo, o rico, que vivia regaladamente, com muitos servos, numa casa confortável, com uma mesa farta, também morreu. E quando ele morre, ele vai para um lugar de tormentos. Não pense no inferno, conforme a teologia católica nos ensinou na colonização do Brasil. Quando as naus portuguesas chegaram aqui, vieram também os nossos irmãos católicos e eles plantaram a semente de uma ideia de um inferno de chamas, mas não pense desse jeito, apenas pense num lugar onde aquele homem vai ter um encontro com toda a dor da ignorância na qual ele viveu dentro da sua riqueza. Ele vai ter um encontro com ele mesmo. Eu vi um filme agora, e terminei de ver agora, muito bonito, passa-se no Peru, e tem uma cena em que um moço olha no espelho, e no espelho está escrito assim: aqui está o monstro mais bravo de toda a criação, o ser humano. Então, a ideia é que aquele homem que vive regaladamente, ele vai ter um encontro com o monstro que ele havia se tornado dentro da sua riqueza. E ele está em tormentos pela própria consciência, longe de Abraão. E ele consegue agora
começar a perceber todo o engano que foi a sua vida na terra, dentro daquela riqueza. Como que a riqueza na qual ele viveu foi ilusória. Como que aquele luxo foi anestesiante. E ele vê o Lázaro lá do outro lado, sentado à mesa com Abraão, e ele consegue falar com Abraão. E ele diz: Abraão, meu pai, pede para o Lázaro molhar a ponta do dedo e passar nos meus lábios, porque eu aqui estou com muita sede. E o Abraão diz para ele: é impossível. Como é impossível você daí vir para cá, também é impossível alguém daqui para ir. E ele diz: então, pede para Lázaro voltar e avisar para os meus parentes, para que eles não venham para cá também, aqui é muito ruim. E o Abraão diz para ele: não dá, eles já têm Moisés e os profetas. Irmãos, Moisés e os profetas significa que eles tinham a Torá, eles tinham o que nós chamamos de Antigo Testamento. Eles tinham Moisés representando a biografia do povo judeu, e eles tinham os profetas, que era a voz de Deus falando a Israel. E aí há uma argumentação por parte desse homem que é rico, dizendo: pai Abraão, mas se voltar alguém dos mortos, os meus irmãos vão acreditar. E Abraão diz: não, se eles não acreditarem nas Escrituras, não vão acreditar ainda que alguém ressuscite. Fim da história. Tem tantas lições que nós podemos tirar daqui, muitas. Poderíamos passar a noite inteira aqui tirando lições desse texto. Não sei se eu conseguiria extrair tantas lições, mas com certeza o texto oferece potência para isso. Mas eu quero tirar algumas. A primeira coisa que eu quero mostrar para você nesse texto é que não há uma condenação da riqueza. Perceba, Abraão não disse que a riqueza era um pecado. Em lugar nenhum se diz que a riqueza daquele homem foi a causa da sua ruína. Não. A riqueza é necessária. É a riqueza que produz o desenvolvimento, é a riqueza que sustenta pesquisas que conseguem trazer curas, doenças, produzir maior colheita de alimentos, prolongar a vida de pessoas, descobrir coisas novas que nos fazem bem. É o desenvolvimento patrocinado pela riqueza que faz a gente conseguir viver melhor hoje do que viviam os nossos antepassados. A riqueza é boa, Deus é rico. Você quer ver a riqueza de Deus? Olha para o céu e tenta contar as estrelas. Impossível, é um número N, não dá para contar. Tenta contar as nuances de cores quando o dia está amanhecendo ou quando o dia está se pondo. Aquele céu alaranjado, seja do começo do dia puxado para o amarelo, ou seja aquele do final do dia puxado para o vermelho arroxeado. Você não vai conseguir. Recentemente, os cientistas descobriram uma espécie de peixe que vive em águas profundas, onde existem vulcões dentro do mar, onde a água sai a 100 graus, e eles conseguem viver ali, ninguém sabe como. Como aguentar a pressão de tanta água e como aguentam aquela temperatura? Nós não sabemos nada de nada diante da riqueza das coisas que Deus produziu. Como pode a mente criada entender a riqueza da mente criadora? Então a riqueza é uma das expressões de Deus. A riqueza não pode ser traduzida apenas com o acúmulo, mas com aquilo que gera conforto. Então uma lição que eu tenho que aprender com a Bíblia: a Bíblia não condena a riqueza e não condena os ricos. Ah, mas esse rico foi para um lugar de tormentos e o pobre foi para um lugar de bênção. Não, irmão, não foi a riqueza e a pobreza que fez isso. Não, a riqueza e a pobreza dependem de fatores múltiplos: sorte, trabalho, estudo, dedicação, parceria. N fatores fazem a riqueza ou fazem a pobreza. Então, riqueza e pobreza são coisas que vão sempre existir. A outra lição que nós aprendemos aqui: o que é que fez aquele homem rico
não ir para um seio de Abraão e ir para um lugar de tormento? Simples. A riqueza dele foi o seu anestésico para a vida. A riqueza dele não foi para produzir riqueza na vida dos outros. A riqueza dele tirou dele a sensibilidade de ser humano. Havia alguém vivendo em miséria na porta dele, ele nunca viu. Havia alguém com fome na porta dele, ele nunca levou as migalhas que caíam da mesa dele. Ele não teve tempo para as outras pessoas. Não foi a riqueza que o afastou de Abraão, não, foi a sua avareza. A avareza é o amor que eu tenho à riqueza. A riqueza é boa em si, porque ela produz coisas boas. Mas quando eu me apaixono pela riqueza, eu me torno avarento, e a avareza é uma idolatria. Eu faço da riqueza o meu Deus, e se eu faço da riqueza o meu Deus, eu adoro, eu faço tudo para Ele, eu o tenho e Ele me tem, somos um. E nós só podemos ser um com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Criador, o Deus Pai, que habita em mim e habita no meu próximo. Então, aquele que é rico para com Deus, pode também ser rico na terra, ou não. Mas aquele que é rico com Deus, ele se importa com aquele que nessa terra está vivendo em pobreza. Ele se importa com aquele que está sendo injustiçado. Ele se importa com aquele que não tem ninguém por ele. Havia alguém ali que tinha uma ferida. Cachorros vinham e lambiam, e ele não fez nada para aliviar o sofrimento daquele homem. Havia alguém ali com fome, e ele não fez nada para aliviar a fome daquele homem. Havia ali alguém que vivia jogado na rua, que não tinha um teto, ele não fez nada, ele não se importou. Sabe o que é que levou aquele homem para o inferno? Se eu posso chamar de inferno, e aqui eu vou pegar também um trecho da teologia católica dos nossos irmãos, chamando esse lugar de inferno. A Bíblia não disse isso, eu é que estou dizendo. Sabe o que fez? O fato dele não se importar com o seu próximo. Nós estamos aqui para nos importarmos com o nosso próximo. E eu preciso me importar com o meu próximo, pelo menos em algumas situações. A primeira delas, aquilo que está ao alcance da minha mão. Irmão, eu não posso fazer nada que está para além do alcance da minha mão. Eu não consigo sozinho, levar o pão para 100 pessoas. Mas eu posso levar para um. Quando eu me sinto convocado pelo destino, quando eu me sinto desafiado pelo acaso, quando eu me sinto chamado por uma situação para ajudar alguém, é a experiência de crescimento que Deus está dando a mim. É algo que eu vou fazer. É algo que Deus colocou no meu caminho. Então eu encontro o meu irmão que está doente, eu tenho como socorrê-lo, seja comprando o remédio, seja levando alguma coisa para ele, seja tirando da minha despensa, seja pondo a mão no bolso, até ir lá na casa dele e dizer, olha, você não está podendo fazer, eu vou fazer alguma coisa para você da sua cozinha, e você faz alguma coisa, é algo que eu fiz. Jesus disse, o que a tua mão direita fizer, não fique sabendo a esquerda. Você não precisa chegar aqui e contar para todo mundo, ó, cara, te contar, eu até não gosto de falar de mim, não quero isso não, mas ajudei tanto a irmã Beth estava passando por uma luta, eu podia... Irmão, Jesus disse, para com isso. Você fez entre você e Deus. Ninguém precisa ficar sabendo, não toca trombeta. Está no alcance da sua mão, faz, e Deus que está vendo vai te recompensar. E você nem deve fazer querendo a recompensa de Deus, mas querendo o bem dessa pessoa. Pronto, está no alcance da sua mão. Você sentiu que essa pessoa precisa de alguma coisa, vá lá e socorra, traga essa coisa se você pode, está no alcance da sua mão. Bom, não está ao alcance da minha mão ajudar 100 pessoas, mas numa outra situação eu posso chegar aqui e dizer, Eduardo, Luana, vamos fazer um trabalho? A gente não pode fazer muito, mas tem um grupo de pessoas ali que precisam do nosso socorro, vamos lá? O rio subiu, levou as coisas deles, eles estão com a casa cheia de lama, vamos todo mundo, chama o Tiago, chama o Mateus, chama o Zé, chama a mim, e nós vamos lá limpar aquela casa que está cheia de lama e a outra, e a gente vai tirar o sofá que está dentro do rio, e a gente vai lavar a cozinha, e a gente vai juntar aqui, fazer uma vaquinha, e vamos fazer um mutirão, e vamos levar comida, e vamos distribuir. Nós fizemos para 10 pessoas, para 15, para 100 pessoas, mas nós não podemos fazer para 14 milhões de pessoas que passam fome. Mas nós podemos pressionar as nossas autoridades para que eles criem programas
que possam socorrer essas pessoas, porque é obrigação, não é favor. Não nos faz favor um deputado, não nos faz favor um vereador, não nos faz favor um senador, não nos faz favor um juiz, não nos faz favor um desembargador, não nos faz favor nenhum ministro e nenhum presidente quando trabalha. Eles ganham para isso, e se não ganham o suficiente, saiam de onde estão e vão trabalhar aqui fora e deixam alguém entrar lá dentro e trabalhar. O que nós não podemos é não ver os que estão com fome. O que nós não podemos é não ver os que estão sem teto. O que nós não podemos é não ver os que não têm remédio, os que não têm médico. O que nós não podemos é nos tornarmos puxa-sacos daqueles que estão investidos de autoridade, enriquecendo à custa da miséria de muita gente. Sabe a lição do Lázaro? É a lição do se importar com o próximo. Jesus faz ecoar nos meus ouvidos, e talvez nos seus, amar o próximo como a você mesmo. E eu vou mudar, eu vou pedir licença, Senhor Jesus, eu vou mudar a tua palavra. Amar o próximo como você ama o seu filho, como você ama a sua filha. Como você ficaria se o seu filho não tivesse meio copo de café para tomar de manhã? Conversávamos hoje com um moço na rua, e ele contou a história dele. Irmãos, que coisa linda, eu até coloquei a foto hoje no grupo da igreja, ainda escrevi. Chegou, fica de longe, eles ficam de longe, né? E é engraçado porque no modelo que eles estão acostumados, quando a gente chega com o carro, a gente não faz isso mais, logo de início a gente parou, a gente chegava e eles faziam filas, já faziam fila para receber. E é tão organizado, e na cabeça deles já está tão bem colocado, o condicionamento operante é tão eficiente, que eles pegam, comem e fazem a segunda fila, que é a fila do repeteco, para não ter briga com quem não pegou da primeira vez. E aí nós percebemos que cria no coração deles, na mente deles, algumas coisas. A primeira é: quem está trazendo a comida é melhor do que eu. Eu estou aqui recebendo favor. Eu tenho que ser organizadinho, porque senão eu não recebo. Segundo é: que raiva que eu tenho de quem está trazendo as coisas para mim. Por quê? Porque ele acha que ele é melhor do que eu. Eu estou nessa situação por destino, por descuido, por qualquer outra coisa. Mas esse cara não é melhor do que eu, mas eu tenho que engolir. Eu percebi isso. E aí nós mudamos. Até porque quando a gente chegar lá, irmãos, hoje eles falaram para mim um negócio, pastor, não sei se te falaram depois. O Zé sentou lá de uma pessoa, ficou conversando muito tempo, mas um deles me falou assim: domingo tem gente demais trazendo café. Não tem durante a semana, não tem à noite, mas domingo de manhã tem um monte. E realmente a gente chega lá, tem um monte de gente. Teve uma vez que nós saímos que foi difícil achar um lugar para levar o café da manhã. Todo lugar que a gente passava tinha alguém distribuindo. É uma concorrência. No final nós paramos numa praça onde do outro lado já tinha alguém trazendo. Foi quando eu percebi que não dá para fazer assim. E aí nós mudamos o nosso jeito. E no nosso jeito de fazer, a gente vai tomar o café na rua. Nós vamos tomar o nosso café. A gente vai comer o pão na rua, a gente vai beber o café na rua, a gente vai estar lá. E aí eles chegam e começam a fazer fila. Aí a Patrícia fala, a Thalita fala, o Zé, o Eduardo. Não precisa fazer fila, a pastora Anísia, ela vem cá, entra aqui. Pode pegar, pega, estende a sua mão e pega. A fruta está aqui. Irmãos, aliás, eu quero fazer propaganda de novo. Esse sacolão Betânia que tem aqui na avenida, do lado esquerdo, o Ramon, que é o gerente lá, ele nos deu as coisas da primeira qualidade. Ele tirou da banca, ele não tirou daquilo que estava sobrando, que estava murcho, que estava feio. Ele pegou do melhor. Aquilo que eu compraria para mim, que você compraria para você, foi o que nós levamos. E essas pessoas, elas ficam às vezes sem jeito. Mas o rapaz com quem eu estava conversando, ele disse para mim assim, e eu vi que ele chegou e ele ficou com a mão para trás assim, sabe? Ficou meio de longe com a mão para trás assim. Quem já esteve numa estrutura militar, quem já esteve numa estrutura policial, sabe que isso também é condicionamento de submissão. Você, né?
Tanto que vocês devem, quem já passou pela estrutura militar sabe que você faz a posição de sentido e aí o que está comandando diz, descansar. Não é isso, pastora Beth? A gente põe a mão para trás, você não está descansando nada, você está tão tenso como. Mas eles chamam de descansar, que seja. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele começou a me contar a história dele. Ele está naquela semana que pode sair, fica livre durante 7 dias. 4 ou 5 vezes por ano podem sair, fica livre 7 dias. E tem que voltar. Ele volta amanhã à tarde. E ele disse, enquanto tomava um mescal, falou assim, a gente não tem isso lá não. Eles dão pra gente um dedinho de café. Um dedinho, não é 2 dedinhos de café não, é um dedinho de café e um pão. É isso que você tem para comer. E não reclama não, porque senão não vai ter nem isso. Irmãos, Lázaro, aqui nessa história, não é um personagem real. Ele é um personagem de ficção, de parábola. Jesus está dizendo que o Lázaro é cada pessoa que está oprimida e injustiçada. É cada pessoa que está jogada numa cama de hospital sem um médico para ir atender. Porque não tem médico, que não tem remédio para tomar, porque não tem remédio. É cada pessoa que está presa e que está vivendo indignamente. O preso é responsabilidade do Estado, é responsabilidade da sociedade. Eu tenho dito isso. E qualquer pessoa que diga bem feito, era só não fazer um crime para não ir para lá, já é maior criminoso do que esse. Porque já sentou na cadeira de um juiz existencial. E Jesus não sentou nessa cadeira e o Pai não colocou ninguém nesse lugar ainda. Porque o julgamento de Deus ainda não aconteceu. Então é a obrigação de quem conhece a Deus não errar como errou o rico na parábola do Lázaro, mas você não deixar que os seus preconceitos invisibilizem as pessoas que precisam de você. Seja o pobre que perdeu a casa numa enchente, seja o preso que errou e está preso por isso, mas tem que ser tratado com dignidade, seja o mendigo que não tem ninguém por ele, seja aquele que está drogado. Hoje tinha um moço tão drogado na rua que ele não conseguia falar, ele babava. Ele chegava para falar e ele só babava. Buscando um alívio para uma dor real, existencial, psicológica, social. Quem se importará com essas pessoas? Não foi a riqueza do rico que o levou para aquele lugar. Foi a insensibilidade dele. Mas você repara que tem uma outra lição nesse texto. Ele olha e ele reconhece Abraão. Ele sabia quem era. Ele sabia o nome. Ele sabia o parentesco. Ele chama de pai Abraão. E ele diz, pai Abraão, me socorre. E Abraão diz, você está recebendo o que precisa receber. Porque você teve a oportunidade e não fez bom uso dela. Agora você precisa passar pelo que está passando. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Você pode dizer que é crente, você pode dizer que tem os dons espirituais, você pode até ter. Você pode ter visão, pode profetizar, pode orar em línguas estranhas, cantar em línguas estranhas. Você pode flutuar em línguas estranhas. Você pode pregar maravilhosamente. Você pode fazer estudos exegéticos, hermenêuticos maravilhosos. Você pode... Mas se o seu coração não é sensível a quem está sofrendo, você não vai para o seio de Abraão. Você vai para um lugar de tormentos. Porque você não tem um coração quebrantado, você não é alguém nascido de novo. Quem é nascido de novo se importa com o sofrimento do seu semelhante. É assim, irmãos, essa é a grande lição. E Lázaro? Lázaro sofreu na terra injustiça social. Ele era pobre. Não, ele não era pobre. Porque pobreza não é sinônimo de miséria. Jesus disse, os pobres sempre existirão entre vós. Sabe o que é um pobre? Eu vou te falar o que é um pobre. O pobre é alguém que não tem recursos em abundância, mas ele tem recursos. O pobre come e se sente satisfeito.
O pobre come e come comida gostosa. O pobre come e come mais de uma vez por dia naqueles horários que são necessários de se alimentar. O pobre tem uma casa para morar. O pobre tem os meios de transporte. O pobre estuda os seus filhos. O pobre vai ao médico. O pobre não tem abundância de recursos. Ele tem o necessário para viver. Isso é que é pobreza. Quando Jesus disse os pobres sempre existirão, ele está dizendo assim, sempre vai ter alguém que vai ter só o necessário para viver, mas para viver com dignidade. O pobre não é aquele que usa uma roupa de dia e de noite fica pelado lavando no tanque para poder usar no outro dia depois que secar. Isso não é pobre, isso é miserável. A miséria não tem nada a ver com a pobreza, a miséria tem a ver com a avareza, com o amor ao dinheiro daqueles que estão cada vez mais ricos. Por que ficam mais ricos? Porque fazem os pobres cada vez mais miseráveis. Sabe qual que é o grande problema do Brasil? O grande problema do Brasil é a maior parte do povo do Brasil, é a maior parte dos brasileiros. Classe média no Brasil acha que é rico. Classe média no Brasil é aquele camarada que financia um carro, é aquele cara que financia um apartamento, é aquele cara que trabalha numa empresa multinacional que deixa ele viajar para fora do Brasil 1 ou 2 vezes, e ele acha que ele é rico. É aquele cara ou aquela mulher que mora num condomínio, que tem um espaço gourmet, que tem uma piscina, e ele acha que ele é rico. É aquele cara que fecha o vidro do carro, põe o isofilme bem preto, para ninguém ver, porque ele não quer se importar com ninguém. Liga o ar-condicionado e F ponto para o mundo, porque ele não se chama Raimundo. Dane-se o menino que está pedindo comida. Dane-se a senhora que está segurando o neném e que vem tentar vender um chiclete porque ele não abre o vidro do carro. Dane os meninos que estão na esquina cheirando cola porque estão com fome. Ele ainda olha e diz assim, devia ser preso. Ele tem mania de rico. Sabe o grande problema? O grande problema é o pobre que adora defender o chefe rico e que acha que deputado tem que ficar rico, que senador tem que ficar rico, que juiz é doutor e que quem tem que pagar a conta é o pobre. Ele não, o pobre. E nós vamos construindo cada vez mais uma sociedade injusta. E sabe o que essa pessoa faz no final de semana? Vai para a igreja, vai para a fila, se ele é católico, e vai tomar a comunhão, mas fala contra o padre Júlio Lancelotti, que tem mania de trabalhar com pobre. Eu adoro o padre Júlio, é essa pessoa que fala isso. Que fala do pastor, que fala que é preciso se importar com os pobres, porque diz que esse pastor é de esquerda. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. É aquele que não tem Deus no coração, porque não se importa com os outros. Sabe qual é a prova de que você é nascido de Deus? Sabe qual é a prova de que o Espírito Santo mora em você? Seu coração é bom. Só isso. Seu coração é bom. Deixa eu te falar uma coisa, a placa de igreja não salva ninguém. Os batistas vão para o céu? Não. Que é isso, pastor? Não vão. Os membros da comunidade cristã vão para o céu? Também não. Pastor, mas é a sua igreja. Eu sei, mas não vai não. Então é a Assembleia de Deus? Não. Será que foram os católicos, os eleitos de Deus, e a gente deve voltar para a igreja católica? Historicamente, saímos de lá? Não, os católicos também não vão para o céu. Aí você vai fechar a cara e dizer, pastor, você vai falar agora que os espíritas vão para o céu? Não. Os umbandistas? Não. Quem vai para o céu? Aqueles que têm Jesus no coração. Ah, esses vão. Esses vão para o céu. Porque eles vão para o seio de Abraão. Eles vão chegar lá e Deus vai abraçá-los e vai dizer assim, eu estive nu e você me vestiu. Eu estive com tanta fome, você matou a minha fome, matou a minha sede. Eu estive no hospital, não tinha ninguém por mim, você foi lá, fez a minha barba, você foi lá e me lavou, você foi lá em casa e me deu remédio. Eu estive preso, quando ninguém falava bem de mim, você se importou comigo. E aquela pessoa vai dizer, Senhor, eu não lembro de ter feito nada disso. E Jesus vai dizer, quando você fez ao menor dos meus, você fez a mim. Irmão, minha irmã, se você realmente tem Jesus no coração, você vai ver Jesus na criança que está no sinal, no mendigo que está babando debaixo da marquise.
Você vai ver Jesus na menina que está vendendo o corpo no sinal, que está usando droga e se prostituindo. Que é isso, pastor? Jesus tem a cara dessas pessoas. Porque elas não estão lá porque querem, elas não estão assim porque desejam. Elas estão assim porque a sociedade fez assim. Pastor, você gosta que a sociedade é conversa de esquerda? Deixa eu te falar, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro, eu sou de cima, eu sou de baixo e eu sou do meio. Eu sou de Cristo e Ele está em todos os lugares. Mas eu quero me importar, e se eu não estou me importando, eu estou aprendendo com a palavra a me importar cada dia mais. Eu quero agradecer a cada pessoa, não por mim, mas por Cristo Jesus, você que fez uma oferta, você que trabalhou, você que se importou, você que orou, você que quando vê a fotografia que a gente põe diz, Senhor, abençoa. Eu não posso fazer muito mais do que eu tenho feito, nós não podemos fazer muito mais do que nós temos feito, mas Deus pode fazer tão mais a partir do que nós orarmos e pedirmos, que nós não temos nem ideia daquilo que vai acontecer a partir das orações que nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém? Fique de pé.